Acompanha e até amanhã. Agora, você que está acompanhando o All News, fica aí, porque agora a gente vai falar de esporte e tem notícia quente. Como a gente já vinha antecipando, Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. No fim da tarde de hoje, após reunião, a CBF informou o desligamento do treinador. No comunicado, não há informação sobre outras saídas. Para detalhar esse assunto, vou receber aqui, vamos chamar as nossas comentaristas, Mili Lacombe, Alicia Klein e também o colunista do UOL, Rodrigo Matos, que está apurando esse assunto desde o comecinho, já estava antecipando essa informação para nós. Rodrigo, começo com você. Como é que foi essa tomada de decisão? O Dorival já estava esperando depois do 4-1 da Argentina e quem você acha que vem no lugar dele? Oi, boa noite, Raquel, boa noite, Mili, boa noite, Alícia. Sim, depois do resultado das eliminatórias, né, tinha uma pressão muito forte sobre o Dorival, ele estava numa situação muito complicada e a gente já vinha apurando que era provável a sua demissão. Hoje a gente conseguiu mais cedo saber que isso já era uma certeza. Agora, aqui à tarde, teve uma reunião do Dorival com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e foi confirmada a demissão que a gente noticiou mais cedo. Essa reunião só determinou a saída do Dorival e da comissão técnica dele mais próxima, que é o Lucas Silvestre, que é o filho dele, que é o auxiliar, e um grupo ali pequeno de 3, 4 auxiliares. Os outros, por exemplo, Rodrigo Caetano, que é o coordenador de seleções, o Juan, que é auxiliar, é outro auxiliar fixo aqui da CBF, esses todos continuam. Então, a estrutura fixa da CBF continua, sai a comissão técnica do Dorival. O Edinaldo Rodrigues, aqui após a reunião, ele fez só um pronunciamento, não teve uma entrevista. O pronunciamento dele basicamente falou que acabou-se, que se encerrava o ciclo do Dorival, que agradecia a passagem dele e que a partir de agora ele ia buscar um substituto, que ele ainda não tinha feito nenhum contato. Vou primeiro aqui explicar por que se entende, acabou chegando dessa decisão da saída do Dorival. Primeiro, tinha um desgaste que já vinha desde um ano, desde a Copa América. Já nesse momento tinha ali uma percepção de que o início do Dorival foi bom, nos amistosos já tinha tido um resultado não só ruim, mas as convocações já pareciam não montar uma base, o que se consolidou ali nas eliminatórias. Fosse muito teste e você não tinha uma base de um time, o time trocava muito, essa é a percepção da CBF. Então ele chegou muito pressionado para essa data FIFA agora, que era contra a Colômbia e a Argentina. Conseguiu ganhar contra a Colômbia, mas contra a Argentina tomou aquela goleada e aí acaba sendo o ápice, digamos assim, né, desse desgaste dele. Por que é o ápice? Tem uma leitura aqui na CBF de que ele foi dominado taticamente e, além de ser dominado taticamente, ele não teve reação. O Brasil tinha 2 meio-campistas, a Argentina 5. Eu acho que todo mundo viu a Argentina botando na roda, né, o Brasil. Eu não preciso nem explicar aqui para as pessoas. E ele não teve reação. Essa foi a leitura da CBF. Então, por isso, optou-se, teve um tempo ali de reflexão, mas optou-se pela demissão dele. E agora, quem que vem por aí? A gente sabe que a procura vai ser principalmente por um estrangeiro. O nome ali dos sonhos seria o Carlo Ancelotti, que a CBF já tentou lá atrás, mas eu diria que hoje é muito difícil essa opção. Por que é muito difícil? Porque ele está preso num contrato no Real Madrid, hoje mesmo ele declarou isso, e a CBF não está muito disposta a ficar esperando, sabe-se lá quando, como se aconteceu uma outra vez, que teve ali um processo, né, demorado. Ela quer um técnico já para a próxima data FIFA. Então, as opções parecem mais como viáveis, são o Jorge Jesus, que é uma opção que a CBF gosta. Abel Ferreira é um que está na lista também, mas aí teria que ter uma conversa com o Palmeiras. A CBF sempre faz, nesses casos, ela conversa com o clube brasileiro, quando é o clube brasileiro. Esses dois são aí possibilidades mais viáveis, mas eu diria que hoje o Jorge Jesus, até pela vontade que ele está de vir para a seleção, aparece como um nome que tem boas chances por essa. Ele já sinalizou, inclusive, não para a CBF, mas já sinalizou para pessoas próximas, né? Porque a CBF ainda não conversou com ninguém, mas ele já sinalizou para pessoas próximas que poderia tentar se desvincular o mais rápido possível do Al Hilal, que é o time dele saudita, antes do Mundial. Então atenderia. Se eu estou traçando aqui cenários possíveis dentro dos nomes que a CBF gosta e dentro das possibilidades do que é mais viável, né? Esses nomes mais altos que a CBF cogitou, assim, Ancelotti, Guardiola, são muito difíceis e demandariam um processo muito lento, que hoje eu acho que
A CBF não entende que a seleção consiga esperar esse tempo todo. Então, me parece que o cenário está mais para técnicos portugueses, digamos assim, nesse momento. Mili, deu óbvio, né? O Brasil tomou um baile, tomou uma goleada, trocou o técnico. Que avaliação você faz dessa passagem do Dorival pela seleção? E eu sei que você acha que não é isso que resolve o problema, mas queria sua análise sobre isso. Boa noite, Raquel, Rodrigo, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. A gente vinha falando aqui, né? Antes dessa data FIFA, a gente falou, olha, o Dorival está na corda bamba de sombrinha, assim, é uma data FIFA que pode derrubar. Ganhou contra a Colômbia jogando mal, e aí, como o Rodrigo falou, foi uma seleção colocada na roda pelos argentinos, assim, sem nenhum tipo de reação, nada. Então, eu acho assim, faz sentido que ele saia. Nunca fez sentido que ele entrasse. Para mim, nunca fez sentido. O Dorival não é um treinador autoral. A nível de clubes, ele é um treinador muito competitivo. Ele monta bons times que conseguem, em mata-mata, irem bem. Mas, assim, para a seleção, nunca foi ele o nome. Então, eu acho que foi um erro chamarem. Agora que ele está saindo, me parece assim, vamos só deixar os dois portugueses, né? O Jorge Jesus e o Abel, como opções. São estilos muito diferentes. Eu acho que a seleção, primeiro, deveria pensar, a CBF deveria pensar como ela quer que a seleção jogue, como ela quer que essa seleção exista em campo. E aí escolher um treinador. Eu acho a ideia as duas ideias são relativamente boas, mas o Jorge Jesus, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o que nós somos culturalmente. O que ele fez com o Flamengo, se ele conseguir repetir na seleção, eu acho que pode ser muito inovador. Mas não sabemos se vai ser ele. Agora, mesmo se for, precisa ver também se a CBF é um caso complexo, né? Trabalhar lá dentro não é para qualquer um. Assim, eu acho que tem muitos sapos que terão que ser engolidos. O Jorge Jesus é um cara que vai lá ter maleabilidade para entender o que é a CBF? Não sei. Agora, em matéria de estilo de jogo, me parece que ele é um cara que pode colocar a seleção de novo, pelo menos para jogar de uma forma que a gente entenda, né? O Neymar escapou dele lá da Arábia, agora talvez eles se reencontrem. Também o futebol é como a vida, né? Vai dando voltas. Então isso seria curioso de ver. Interessante, né? Tem gente que é sina um do outro. Alícia, e você, querida, você acha que o Dorival deixa algum legado para a seleção brasileira? Olha, Raquel, ótima pergunta. Boa noite para você, Emílio, Rodrigo, todo mundo que está aqui com a gente. Não, acho que não. Talvez o legado do que não fazer, que tem sido o legado do Edinaldo desde que assumiu a CBF, pelo menos do ponto de vista da gestão da seleção brasileira, né? Com uma passagem muito ruim interina do Ramon Menezes, uma passagem pior do Fernando Diniz, e agora mais um ano jogado fora nessa experiência com o Dorival Júnior, né, que era assim mais ou menos o que tinha disponível no momento em que precisava fazer uma mudança, porque a seleção, né, vinha fazendo uma campanha tão ruim nas eliminatórias que de repente passou a ter medo de não se classificar num ano em que se classifica todo mundo, né? Então acho que o Brasil perdeu muito tempo e justamente pelo fato de faltar só um ano, me parece que uma opção que seja mais familiar talvez carregue algum peso, né? A gente sabe que o Edinaldo continua sonhando com o Ancelotti, mas o Ancelotti não só não viria amanhã, né? Tem a questão do contrato, tem o Mundial, o Super Mundial no meio do ano, tem a Champions League que está rolando. O Brasil precisa de alguém que entenda e conheça minimamente o futebol brasileiro para assumir um projeto de um ano, né? Os europeus estão acostumados a ter tempo para trabalhar. A gente já não tem paciência e agora está sem paciência e com um ano só de preparo para a Copa do Mundo. Então, acho difícil que uma opção dessas, em que a gente precisa esperar mais 3, 4 meses e alguém chegar aqui que nunca pisou, né, nunca tateou o futebol brasileiro, acho bastante arriscado. Então, também tendo a ficar com alguma dessas opções de pelo menos alguém que já tenha trabalhado aqui. Claro que o Ancelotti conhece muitos dos jogadores brasileiros, tanto os que já estão no Real Madrid, quanto os que ele enfrenta, né, no universo ali do futebol europeu, mas é completamente diferente você vir morar no Rio de Janeiro, lidar com a CBF, acompanhar o Campeonato Brasileiro também, né, fazer esse levantamento.
Então, é tarde, né? É definitivamente tarde e esse tempo foi jogado fora pela CBF. Rodrigo, a Alicia está falando dessa questão do tempo. E eu acho que é isso que está na cabeça de todo o torcedor brasileiro. Vai trocar o técnico, você falou aí em várias opções, que tem alguns que são os técnicos dos sonhos, mas não vão aceitar. E eu acho que o que está na cabeça do torcedor brasileiro é assim, meu Deus, será que a gente pode ficar fora da Copa? E aí é isso que eu te pergunto. Bom, eu acho que ficar fora da Copa não vai acontecer, porque as eliminatórias são muito fáceis, né? Na verdade é por isso, né? Tem muita vaga para distribuir, digamos assim. Mas a questão do tempo está na cabeça da CBF, sim. Não vai se repetir aquela coisa de vamos ficar esperando o Ancelotti 3, 4 meses. Como eu acho muito difícil que ele tenha um rompimento com o contrato do Real Madrid, e ele deixou claro isso hoje numa entrevista, por isso que eu acho quase muito difícil, quase descartado. Eles querem um técnico para a próxima data FIFA, que é em junho, que é o final das eliminatórias, então você tem um técnico agora. Por isso que eu acho que esses outros cenários de técnico são muito mais viáveis e certamente essa viabilidade vai contar muito, porque a CBF não quer que se repita essa novela. A questão do Jorge Jesus, que a gente falou aqui do Neymar, teve um atrito entre eles. O Neymar é bastante... ficou amuado, podemos usar essa palavra, com o que aconteceu da relação dele com o Jorge Jesus, que é uma pessoa que costuma dizer as coisas na cara, e o Neymar não é muito adepto de ficar recebendo verdades na cara, né? Ele disse que ele não estava preparado, esse tipo de coisa, mas desde que o Neymar saiu do Al Hilal e veio para o Santos, o Jorge Jesus está numa campanha de praticamente de boas relações e boa vizinhança com o Neymar, para convencer que não tem um atrito, justamente porque ele quer muito vir para a seleção. Então, eu acho que essa vontade também vai ter um peso aí. Vamos ver se... O que me contam é que o Neymar não está muito convencido dessa campanha, não. Mas, assim, eu acho que na atual conjuntura, não sei se a CBF vai dar tanto peso assim a uma opinião do Neymar nesse momento, até porque ele não está nem jogando, né? Miller, o que eu ia te perguntar, a vontade do Neymar, com quem ele se dá bem ou se dá mal, é tão importante assim? É fundamental para decidir quem vai ser o técnico da seleção brasileira? Então, outro dia eu soube que tinha gente defendendo que antes de escolher o próximo treinador da seleção, falassem com o Neymar. Então, eu acho que não é, né? A resposta correta a essa pergunta, num Brasil que queira fazer uma seleção que de novo represente a nossa cultura e volte a ser competitiva, é não. Não é. A gente não sabe nem, a realidade hoje é que a gente não sabe nem se o Neymar terá condições de voltar a ser jogador de seleção. Se ele voltar a jogar, eu acho que nem precisa jogar bem, ele vai ser convocado. Mas ele ainda não voltou a jogar em sequência, né? Ele ainda não conseguiu isso. E faz tempo, hein, gente? Vai mais de um ano, né? Que ele não teve a cirurgia, operou. Então, acho que o Neymar virou esse culto, né? Vamos cultuar uma ideia de jogador que não existe mais, mas que todos os jogadores na seleção cultuam, né? O Rafinha falou antes do jogo, o Rodrigo, desculpa, falou antes do jogo com a Argentina, temos que jogar para e por o Neymar. Então, e a CBF deveria trabalhar para tirar essa sensação de culto ao Neymar lá de dentro. Acho que é óbvio que o Jorge Jesus, sabendo da capacidade do Neymar, que ele vai ter que fazer aí um meio de campo, né? Para reestabelecer essa relação. E pode acontecer, né, gente? Assim, as pessoas se desencontram e depois se encontram de novo. Mas eu diria que assim, a CBF precisa trabalhar para tirar esse culto do Neymar lá de dentro. Se o Neymar voltar, tem que voltar como um jogador, né? Não como um ser extraterrestre, alguém no altar, alguma coisa da ordem do sagrado. Então, o Ancelotti, que segundo o Rodrigo seria aí o técnico dos sonhos, que está lá no Real Madrid, já disse que não vem. Vamos ouvir. El contrato habla claro, entonces no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid. Pois é, Raquel, uma Alicia. observação Por favor, sobre Rodrigo. isso é que quando ele tinha feito um acordo com a CBF para assumir depois, ele nunca negou que havia o acordo. Ele sempre dizia, fugia pela tangente, tinha uma combinação ali de que quando ele tratasse, ele fugia do assunto, ele nem negava, nem confirmava, ficava ali numa linha tênue. Dessa vez ele fez uma negativa peremptória, né? Então,
É uma coisa bem diferente do que a postura lá atrás. E por que você acha que ele fez questão, Rodrigo, de negar? Porque da outra vez existia um acordo prévio e dessa vez não existe nada e ele não está disposto a sair nesse momento. Então, acho que fica bem claro que é muito complicada essa opção. Eu vou fazer só mais uma observação, Raquel. A Miriam observou bem que, às vezes, a confederação, você não sabe se o técnico vai conseguir trabalhar bem, mas, assim, o Scaloni trabalha na AFA, na Associação Argentina, numa associação que é muito zoneada. E ele faz um trabalho muito bom. Qualquer técnico que vem aqui, o Jorge Jesus é um cara que ele fez isso no Flamengo, né? Ele pega o departamento de futebol para ele e ele fecha aquele departamento de futebol e trabalha tudo por ali. E ele certamente teria liberdade para fazer isso aqui na CBF. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, eu acho que seria uma vantagem você ter um cara que assume e torna o departamento de futebol ao molde dele, digamos assim. Alice, a gente já discutiu aqui várias vezes o quanto a CBF é uma zona, vamos colocar assim, o quanto está complicado para a seleção brasileira, para montar o time, achar os talentos. Ser técnico da seleção brasileira ainda tem aquela atração que tinha antes, lá atrás, para esses técnicos de ponta que a gente está falando, como um técnico do Real Madrid? Eu acho que tem, Raquel. Tanto que o Ancelotti, né, tinha esse acordo com a seleção brasileira no ano passado. E por mais que ele tenha visto o Edinaldo ser suspenso e depois voltar, e a seleção esteja nesse momento, né, tomando um vareio da Argentina e claramente passando por dificuldades, ainda é, né, a camisa de maior peso histórico no futebol mundial, a única seleção pentacampeã do mundo, e tem o apelo de você fazer essa seleção voltar a ser campeã. Né, como foi em 94, que o Brasil há 24 anos não vencia, a gente vai bater essa meta aí agora, praticamente, chegando também de novo aos 24 anos sem título. Então, aquele treinador que conseguir chegar e for, né, se estabelecer como literalmente o salvador da pátria, tem um peso no seu currículo que os títulos de clube não têm. E no caso de alguém como o Ancelotti, ou mesmo Guardiola, os outros nomes aventados, são treinadores que já ganharam tudo em clube. Né? Não tem mais muito que o cara almejar, né, como título de, né, comandando um clube. Então, como desafio profissional, é um desafio imenso. E aí, quando a gente passa para outra prateleira de Abel Ferreira, Jorge Jesus, qualquer outro que a gente mencionar nesse patamar, aí é um sonho imenso. Aí vai ser o maior desafio da vida de qualquer desses caras. E acho que só não aceitariam se entendessem que é um movimento que poderia prejudicar a sua carreira ou alguma questão contratual e financeira, difícil de imaginar, porque aí é a realização de um sonho. Acho que tem esse apelo, apesar da bagunça, e assim, né, o Rodrigo fez alusão à AFA, eu falei isso aqui outro dia, né, a Federação Argentina, a situação de trabalho lá é muito mais difícil. A CBF é um ninho de cobras politicamente, mas é uma confederação rica. Né? Tem dinheiro, tem estrutura, tem centro de treinamento, né? Então não é um lugar que o cara vai chegar, uma coisa mambembe. Ela tem uma série de problemas, mas em termos de dinheiro, né, não está passando dificuldade. E eu queria só pontuar mais uma coisa, Raquel, em relação ao que a Mili dizia sobre o Neymar, para concordar 100%, né? E foi o Felipe Melo essa semana que disse que o Neymar deveria ser consultado e praticamente comparou a relação entre Messi e Scaloni, ou Messi e Seleção Argentina, e a do Neymar, o que eu acho uma comparação absurda. A gente continua falando do Neymar imaginário, do Neymar do videogame, e acho que enquanto o Neymar for um fantasma na seleção brasileira, a seleção vai penar. Né? Entendo esse movimento do Jorge Jesus de querer se resguardar e não deixar de vir por causa do Neymar, mas o Neymar ser um fator que pese na decisão sobre o treinador da seleção brasileira é completamente absurdo e um fato totalmente descolado da realidade, porque há muitos anos ele não contribui para a seleção e nunca ganhou um título como uma Copa do Mundo, mesmo o maior título de peso da seleção nessa geração, que é a Copa América, ele não estava. Né? Estava na medalha de ouro em 2016, mas na Copa América ele não estava, e mesmo essa, a gente está falando de quase 10 anos. Né? Então, Neymar não pode ser um fator nessa decisão. Rodrigo, você falou bastante ali do Jorge Jesus, mas eu queria que você falasse da possibilidade do Abel, porque o torcedor palmeirense não quer nem saber dessa história.
de perder o Abel Ferreira e do Guardiola? Olha, o Guardiola eu acho que se encaixa exatamente na mesma hipótese do Ancelotti. Muito difícil, tem um contrato com o City, você teria que fazer uma negociação muito complicada e parece bastante... Não é que não vai, pelo menos, alguém fazer uma consulta, mas me parece um quadro muito complicado para você fechar em pouco tempo e tê-lo agora para a próxima data FIFA, como que é a CBF. No caso do Abel, tem uma questão que é praxe aqui da CBF, desde que entrou o Edinaldo, de quando se quiser alguma coisa com algum técnico de clube brasileiro, ele primeiro procura o clube. Então, se por acaso a escolha for pelo Abel, que é um nome que o Edinaldo gosta, entre esses outros todos, não é o único, mas é um deles, e certamente a primeira procurada ia ser a Leila. Se a Leila virar e falar assim, não leva meu técnico e tal, aí ele vai desistir? Não necessariamente. Mas vai ter um peso essa relação, eles dois são próximos. Se a gente for pensar, a reeleição do Edinaldo foi segunda-feira, se você olhar a foto de posse, quem está do lado dele é a Leila, inclusive ela deu um cumprimento, bem, empático com ele, então eles têm uma proximidade grande, então tem uma questão da Leila com o Edinaldo que conta dentro dessa digamos assim, dessa equação aí. Tem esse peso. Não é um impeditivo, mas é algo que entra dentro da equação. Rodrigo Matos, muito obrigada pela sua participação especialíssima hoje aqui no All News, trazendo todas as informações. Ele já estava antecipando a demissão do Dorival. Obrigada, viu, querido? E para quem não sabe, a gente estudou junto, não estudou? Eu estou tentando lembrar disso. Acho que você não estudou fez no Rio de ECA? Janeiro? Não. Eu estudei na ECO, a Escola de Comunicação aqui da então UFRJ. não. Então eu estou confundindo. Minha filha estuda na você. ECA até, Raquel. Mas então eu tô não confundindo jornalismo, você. por minha sorte. Porque aqui tem tanta gente da ECA, da USP, que eu já achei que eu já tinha estudado com ele. Não, Querido, mas a minha filha está lá fazendo artes cênicas agora. opa, é minha casa, adoro. Muito obrigada, viu? Um prazer falar com você. Valeu, Raquel. Valeu, Mili. Tchau, Alice. Até mais. Um abraço. Tchau. Obrigadão. Meninas, rápido intervalo para quem está nos assistindo na TV e a gente volta já já. E quem está nos acompanhando no YouTube, vamos seguir direto e tem coluna do PVC, olha lá. Vamos ver junto aqui comigo? Queda de Dorival levará a seleção ao recorde de 5 técnicos em 30 meses. Segundo o PVC, o Edinaldo Rodrigues não ganhou nenhum título com a seleção brasileira adulta, mas pode se orgulhar de um outro recorde. Nenhum outro time nacional teve 5 técnicos em menos de 2 anos e meio. Mili, geralmente quando troca muito assim é porque a coisa tá feia, né? É um sintoma, né? É um sintoma do que é a CBF, dessa confusão. Acho que a Alicia falou muito bem, assim, a CBF tem uma boa estrutura, né? Ao contrário da AFA, ela é rica, né? Aliás, ela é um negócio hoje, assim. Ela é muito rica. O futebol brasileiro nem é tanto, mas a CBF é muito rica. O negócio dela é isso aí mesmo, a entrada e saída de dinheiro, não é mais o futebol. Precisa voltar a ser. Então, essa bagunça, é isso que a gente não tem um estilo de jogo. Raquel, a gente não sabe como a gente joga em campo. Para estarem pensando em nomes tão disparatados como esses todos citados, ninguém joga da mesma forma, nenhum desses joga da mesma forma. Então a gente não sabe como a gente quer jogar. Vamos trazer alguém aí que faça a gente voltar a ganhar. É isso. E isso para um clube até vai, mas para uma seleção é muito pouco. Seleção é identidade nacional, é a nossa cultura dentro de um campo. A seleção da Argentina hoje, com o Scaloni, é isso. Reassumiram o tango, o drama, a intensidade. Tá travando o sinal da Mili. Alicia, enquanto a gente recupera, queria saber de você. Uma rotatividade louca, né? Mas preciso do seu poder de síntese, minha querida, que a gente já vai voltar para a TV. Um minutinho. Sim, a rotatividade, ela prova falta de planejamento. Até você não só olhar a quantidade de técnicos, mas o quanto eles são diferentes entre si, você vê que não tinha uma linha de raciocínio ali, né? Tinha um desespero. Basta notar
a passagem do Fernando Diniz enquanto ele treinava o Fluminense. Ele treinava o Fluminense ao mesmo tempo em que ele treinava a seleção brasileira. Isso, para mim, é um sinal de desespero. E esse número só mostra exatamente isso, né? O quanto a gente não conseguiu entender o que quer e o quanto errou a mão todas as vezes que tentou achar um caminho. Ainda não, ainda tô com a imagem dela travada. Ah, voltou. Querida, quer fechar rapidinho? Acho que a gente tem alguns segundinhos. Não, 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 não. Deixa a gente voltar para a TV e aí você já amarra. Vamos lá? O All News de volta do intervalo e eu vou pedir para a Mili amarrar aqui, gente, um raciocínio, porque o PVC fez uma coluna excelente em que ele estava mostrando a rotatividade dos técnicos da seleção brasileira. Olha lá, 5 técnicos em 30 meses, Mili. É um sintoma dessa confusão. A gente não tem o estilo de jogo. Se a gente tivesse, a gente teria um treinador e daria apoio para que esse estilo de jogo fosse implementado. Eu vi que eu caí, mas eu ainda estava ouvindo a Alicia falando do Fernando Diniz, né? Esperou eu cair para falar do Fernando Diniz, meu grande amor como treinador. É o nosso grande ponto de divergência. A gente se ama, nós somos amigas, a gente no futebol discorda em praticamente tudo, e o Fernando Diniz é o nosso primeiro e maior ponto de discordância. Bem, uma corintiana, outra palmeirense, não tinham como vocês concordar muito no futebol, né? Meninas, Dorival tomou bastante no nosso tempo, mas tem um assunto muito importante que a gente precisa falar. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha